Bem-vindo à nossa aula de filosofia. Eu sou a professora Jussara e hoje nós vamos falar sobre lógica. Mas não se preocupe, é mais simples do que parece. Não entre em pânico, não é o fim do mundo. Vamos pensar, quantas vezes durante o dia a dia vocês precisam fazer algum tipo de escolha? Vocês vão tomar uma decisão a respeito de uma coisa. E aí vocês precisam considerar as opções que vocês têm. Então, por exemplo, você pensa assim, hoje eu uso a blusa azul ou eu uso a blusa amarela, e aí vocês têm que tomar uma decisão. Acontece então um processo mental, e nesse processo vocês analisam todas as possibilidades que vocês têm e escolhem uma delas. Isso a gente chama de raciocínio. E o raciocínio ele faz parte da lógica, porque a lógica é justamente a análise desse processo de escolhas que a gente faz, ou uma análise de uma série de frases, que a gente já vai ver o nome técnico delas, para se chegar a uma conclusão. Esse processo todo, o raciocínio, ele é mental. Então eu não consigo pegar esse raciocínio, tirar da minha cabeça e colocar na cabeça de outra pessoa. A gente precisa ter uma forma de demonstrar esse raciocínio, né? E o argumento é isso. Um argumento ele tem frases, né? Frase 1, frase 2 e chega a uma conclusão. Então ele demonstra de que forma ocorreu a análise para se chegar a uma conclusão, como que processou esse raciocínio. Essas frases a gente chama de premissas, tá? Então a gente tem premissa 1, premissa 2 e uma conclusão. A gente vai ver então um exemplo de como que isso funciona. Vamos analisar esses exemplos. A. Eu tenho 21 anos e sei que Alfredo é um ano mais novo do que eu, portanto, ele tem 20 anos. B. Uma vez o Alfredo me disse que já tinha 5 anos quando eu nasci. Hoje eu tenho 15 anos. Então Alfredo deve ter 20. C. Uma amiga me contou. Cada aluno apresentou suas razões. Algumas discutíveis, outras nem tanto. Mas o que eles fizeram foi expressar o raciocínio de forma verbal. As premissas, então, são as sentenças que formam o ponto de partida de um argumento. E a conclusão é o nome dado à sentença que supostamente deriva das premissas de um argumento e que corresponde a seu ponto de chegada. Alfredo é um ano mais novo que A. É a premissa 1 ou P1. A tem 21 anos. É a premissa 2 ou P2. Portanto, Alfredo tem 20 anos, que é a conclusão. Nesse argumento, nós temos as premissas 1 e 2, que expressam informações que A conhecia ou pensava conhecer. E a sentença 3 é a conclusão, que é uma afirmação que expressa uma informação nova, deduzida das premissas anteriores. A sentença 3 é iniciada com a conjunção conclusiva portanto, que introduz uma oração que decorre e se segue ou deriva do que foi dito anteriormente. Em vez de portanto, poderia ter dito logo, então, desse modo, assim, ou qualquer outra conjunção conclusiva. Então, nós temos sentenças, que são as frases utilizadas no argumento, e a gente tem vários tipos de sentenças. A gente tem as sentenças interrogativas, por exemplo, você está triste? A gente tem as sentenças que são imperativas, por exemplo, eu digo, sente. E a gente tem as sentenças declarativas, por exemplo, hoje eu estou triste. Como lida com argumentos, a lógica clássica trabalha apenas com sentenças declarativas, aquelas que declaram, afirmam ou negam algo, e que por isso elas podem ser consideradas verdadeiras ou falsas. Como a palavra sentença
tem uma forte conotação gramatical, alguns estudiosos preferem usar o termo proposição ou enunciado quando se trata de lógica. Nós podemos dizer que proposição ou enunciado está no meio do caminho entre os raciocínios, que são juízos, e as sentenças, que são mais gramaticais. Nós podemos dizer então que quando nós pensamos em alguma coisa, nós temos um conceito em nossa mente. E aí nós fazemos um juízo a respeito daquilo que nós estamos pensando. Então a gente tem um raciocínio e tudo isso é mental. Com relação à palavra, nós temos a palavra, né, que a gente pode escrever essa palavra ou pensar nessa palavra e elas montam sentenças, a união delas de forma organizada. E a sentença, a palavra, elas têm uma conotação mais gramatical, então não são usados em lógica. Existe também uma distinção entre termos e conceitos. Então, o conceito, a gente já viu que é aquela representação mental de algum objeto e conteúdo, e o termo é a expressão linguística ou verbal de algum conceito. E então, você junta o termo, você junta a proposição, né, que aí seria a frase, né, a união dos termos, então a gente tem um argumento, e isso é usado em lógica. Atividades. Primeira, assista o vídeo sobre lógica e responda o questionário do Google Forms enviado no WhatsApp da turma. Segunda, em equipe de no máximo 4 alunos, escolha um texto e identifique os argumentos que o compõem. Terceira, grave um vídeo de um debate sobre algum assunto de seu interesse, no qual você e sua equipe utilizam argumentos para defender o seu ponto de vista. Bom trabalho! Raciocinar é algo que nós fazemos todos os dias. É um processo mental que nós utilizamos para tomar decisões. Quando você pensa se vai usar a camiseta amarela ou a camiseta azul, o que você faz é um processo mental de raciocínio. E por ser um processo mental, é uma experiência privada. O que significa isso? Que eu não posso pegar os meus pensamentos, as minhas ideias e colocar na cabeça do outro. Eu preciso expressar isso de alguma forma. Eu posso expressar isso verbalmente. E então a gente chama de argumento. A gente pode dizer que o argumento é a parte visível do raciocínio. O argumento ele é formado por uma ou mais sentenças que visam apoiar algo que nós dizemos sobre uma determinada coisa, que é a conclusão. E essas sentenças nós chamamos de premissas. E essas premissas, elas visam dar o suporte à conclusão que nós chegamos, a determinada afirmação que nós fazemos sobre alguma coisa. Como a palavra sentença tem uma forte conotação gramatical, alguns estudiosos preferem usar o termo proposição ou enunciado quando se trata de lógica. Existe também uma diferença muito importante em lógica entre conceito e termo. Conceito é a representação de algum conteúdo que está na sua mente. E o termo, ele é a parte visual ou verbal desse conceito. Por exemplo, eu posso pensar em uma laranja e na minha mente vem imediatamente a imagem de uma laranja. Esse é o meu conceito, o conceito laranja. E aí eu digo para você, laranja, ou eu escrevo laranja. E então nós temos o termo, que é a parte verbal do conteúdo.